Olá, eu sou a Júlia, acadêmica do 10º período de fisioterapia, e vim falar para você sobre o meu relato de estágio em campo. Eu estava realizando estágio em campo na Clinvida, que fica em São João del Rei, Minas Gerais. Fica situada no centro da cidade, na rua Antônio Rocha, e lá eu fiz estágio segunda, terça e quinta, porque nas quartas de manhã e na sexta à tarde eu estava fazendo estágio remoto com o professor Eduardo e a professora Elaine. Com a professora Elaine eu fazia na parte da manhã, na quarta-feira, de 8 a 1h15, e com o professor Eduardo eu estava fazendo na sexta-feira, de meio-dia a 5. No estágio da Clinvida, eu estou realizando desde o início que foi solicitado uma clínica que a gente fosse estagiar na primeira fase, né, no 9º período. E lá eu pude contar com 3 profissionais. Uma profissional, ela dava pilates na clínica. Os outros 2 profissionais abordavam várias áreas, né? Desde a neuropediatria respiratória até traumatortopedia e geriatria. Lá eu pude aprender bastante com todas as áreas. Tem um profissional lá que seria o que ficou responsável por mim, né? Eu tinha a opção de acompanhar os outros profissionais, mas o responsável mesmo que eu acompanhei por mais tempo foi o Plínio, que é o fisioterapeuta dono de lá, que assinou pra mim e tudo. Então eu acompanhei mais ele. Ele atendia também a parte de acupuntura, quiropraxia e auriculoterapia. Observei algumas técnicas dele durante o atendimento de alguns pacientes. A gente sempre fazia reuniões de GDs, né, que seriam os GDs na universidade, após cada dia de estágio. Então, eu discuti bastante casos com eles, algumas síndromes raras, por exemplo, a síndrome de Points, e eu conheci muitos pacientes com bastante diferencial do que a gente via na clínica escola. Lá, eles têm uma estrutura muito boa, já que a clínica está no mercado há alguns anos. Tem uma demanda de pacientes também muito grande, e a gente ainda continua com os cuidados do Covid, né, que são as higienizações corretas das macas. Quando o paciente chega, ele assina um termo no qual ele responde que ele não está sentindo nada, nenhum sintoma relacionado à Covid. E aí, após isso, é que ele é atendido. Nesse estágio, a gente deu bastante ênfase em questão de higienização do local. Foi um dos principais fatores assim, que eu mais observei novamente, né? A gente continuou com a higienização bem firme do local. Toda vez que saía um paciente ou que chegava um paciente, a gente higienizava a maca, sempre na frente do paciente. Tudo era descartável. Fazíamos uso de máscara N95, óculos. Se não fosse óculos de grau, tinha que usar um óculos de proteção, que faz parte dos EPIs. Nós mulheres, era usar touca, né, de proteção para o cabelo. E além disso, dependendo do tipo de procedimento, a gente usava luvas também. Na parte de pilates, que é uma área isolada, que só um fisioterapeuta atende lá, eu não acompanhei tanto, porque a área que mais me interessava era a traumatortopedia, algumas lesões que eu vi lá de ligamento, rompimento de ligamento, muitas tendinites, é muito comum também de aparecer lá. E lá, se não me engano, são 5 salas. Cada sala possui uma até 2 macas, mas 2 macas por conta de antes da pandemia, né? Durante a pandemia era um paciente por sala, mesmo tendo 2 macas. Então, todas as salas possuem no mínimo 2 macas, algumas uma, depende do tamanho da sala, da metragem da sala. Todas eram dispostas de aparelho, como TENS, ultrassom, infravermelho, manta térmica, tinha o freezer para poder usar o gelo, caso fosse necessário algum tipo de analgesia com crioterapia.
Tem um aparelho de RPG, todas as salas também têm uma ventilação adequada para o uso delas, né? Todas dispostas com álcool, porta-papel para poder utilizar, sempre descartável, não é utilizado nenhum tipo de toalha que seja reutilizável nem nada, por causa da Covid, né? E também questão de higienização também, né? Lá na Clinvida eu pude ver muitos casos de tendinite, bursite, é muito comum. E além disso, também tinha alguns casos que eram associados à parte psicológica. Então lá eles trabalham também com equipe multi. Lá tem psicólogo, fonoaudiólogo e dentista também. Eu já vi encaminhamento lá de alguns casos de ATM, por exemplo, e para o encaminhamento de um cirurgião dentista, né, para poder avaliar a situação, ver se tinha necessidade de uma intervenção. E lá também eram atendidos pacientes de respiratório. Não era tão comum, porque os pacientes de respiratório eles são atendidos domiciliar, a maioria deles, né, em alguns tipos de situação. Então eu vi um caso de uma paciente fumante respiratório e que eu também consegui aprender bastante. Lá tem a recepcionista, né, que ela fica responsável por receber os pacientes, e no momento que ela recebe os pacientes, ela já olha a temperatura, faz o recebimento da ficha, né, para poder o paciente assinar que ele não está sentindo nada, que ele está se sentindo bem apto para realizar o tratamento fisioterapêutico. Lá na clínica, eles também utilizam bastante a cinesioterapia, né, que é o mais comum. E apareceram, por exemplo, alguns pacientes de cervicobraquialgia e o fisioterapeuta sempre me auxiliava e também eu acompanhava, né, ele fazendo bastante alongamento nesses pacientes. Então o uso da cinesioterapia passiva, ativa, sempre foi bem frisado lá também. Além disso, lá na clínica tem uma demanda bem grande de pacientes, né? Agora, durante a pandemia, que abaixou um pouquinho, tanto que eu estava conseguindo fazer 3 horas de estágio só por dia, e nos dias que tinha aula, eu fazia estágio só 2 horas. E os dias que teve estágio remoto, eu não fiz, né? Porque senão iria ultrapassar as 6 horas diárias, né? De estágio. Então, lá tem uma demanda muito grande de pacientes, até porque eles atendem todos os planos de saúde. Eles atendem Unimed, Plamed, Polícia, Fusex. Então, é uma gama bem grande de opções para os pacientes, né? Então, por exemplo, tinham pacientes lá que conseguiam atendimento pelo convênio do Bradesco. Então, isso era uma parte muito boa, que trazia bastante clientes, e lá não tinha diferenciação de atendimento para os clientes, tanto os clientes que pagavam particular quanto os clientes que pagavam através do plano de saúde. Eles tinham o mesmo tratamento, a mesma condução dos atendimentos. E além dos aparelhos que a gente vê comumente nas clínicas, né, que são TENS, ultrassom, infravermelho, manta térmica, como eu já havia falado, lá também ele tem disponível para os pacientes um aparelho onde você pode fazer extensão de joelhos, flexão de joelhos, tem jump, elásticos, bolinhas proprioceptivas, bicicleta, rampa, escada. Então os pacientes têm bastante opção, de uma gama grande de opção para fazer o tratamento, né, que for disposto para eles. Lá também eles têm o TheraBand, tem faixas para os pacientes realizarem alongamentos. Então, à medida que os pacientes vão evoluindo, eles vão aumentando também, evoluindo o plano de tratamento junto, para que esses pacientes possam sair de lá 100% reabilitados. Existem casos que eles já chegam lá pedindo, solicitando um fortalecimento, né? Que o fisioterapeuta já passa o tratamento para alguns pacientes, solicitando já um fortalecimento junto com o treino de marcha, que eu vi bastante. Então lá é grande, tem um corredor amplo, então dá para fazer bastante treino de marcha com idoso, por exemplo. Dá para poder alongar na rampa, dá para poder fazer treino de
na escada e até mesmo treino na bicicleta para algum condicionamento cardíaco, cardiorrespiratório, por exemplo. Então lá é uma clínica onde eu consegui aprender bastante. Tive uma gama grande de opções, né, para poder tratar um paciente, além dos fisioterapeutas terem me auxiliado muito, muito mesmo. Eles são muito atenciosos, não se preocuparam em momento nenhum em disponibilizar para mim o plano de tratamento dos pacientes que eles já estavam tratando, para eu poder realizar algumas técnicas, me ensinaram algumas técnicas e, além disso, nós fizemos evoluções juntos dos pacientes, que fica disposto numa sala separada, só com as fichas de avaliação, fichas de evolução. Eles fazem as evoluções todos os dias dos pacientes, então eu consegui acompanhar e também opinar nas evoluções desses pacientes, né, o que eu tinha visto. Então eu consegui ter uma base muito boa do que realmente é o dia a dia de uma clínica.